Vocês, nas conversas com os participantes da Vivest, vocês tratam de temas sobre isso, desse planejamento, além da parte financeira? Sim. Talvez pudéssemos fazer mais, né? Mas sempre a gente pode fazer mais e a gente tem essa ideia, esse planejamento de tentar aprofundar um pouco mais essa questão. Mas é algo que a gente sempre aborda na preparação da aposentadoria. É um dos serviços, né, que a gente presta para, principalmente as patrocinadoras, quando seus funcionários estão se aposentando, a gente faz palestras, a gente orienta, enfim, dá um suporte. Olha o que você falou, as patrocinadoras, quando seus funcionários estão se aposentando. Eu fui mediar um debate num evento de RH e que eles mostraram uma pesquisa, já faz tempo isso, uma pesquisa que eles fizeram com grandes empresas. E segundo essa pesquisa, a empresa começava a tratar da aposentadoria do funcionário 2 anos antes dele se aposentar. Não, sim. Não dá. É aquele momento que a pessoa vai se aposentar, está se aposentando, ela precisa de uma atenção maior. É aí que a gente entra. Agora, o tempo todo, nós estamos falando sobre isso, né? Para nós é nossa vida. Funcionário de 20 anos, o cara que entrou, o estagiário que entrou, né? É o nosso trabalho de educação financeira. No fundo, a questão do planejamento da aposentadoria é uma questão de educação financeira. Você entender o valor, né, de você fazer a poupança e se preparar para o futuro. Você tendo 20 anos ou você tendo 50, entende? Então, nós temos esse serviço específico para quando a pessoa está se aposentando, que é onde ela precisa desse apoio mais próximo, mais direto, né? E que a gente tenta fazer. Mas essa questão é uma questão que permeia toda a nossa atividade e a comunicação e permeia todo o trabalho de educação financeira, né? O programa de educação financeira, que é permanente no nosso caso. E a gente está desenvolvendo agora, não está pronto, né, mas está aí no meio do caminho, uma ferramenta, é mais do que um simulador. É um simulador porque eu tenho muita preocupação com a frustração na aposentadoria, né? A pessoa acha, é igual academia, você se inscreve, você acha que já resolveu o problema da saúde, né? Então na Previdência não basta ir até lá, faz uma inscriçãozinha, põe lá um determinado valor, que você vai se frustrar e vai perder a potência dos juros que te ajudam muito na acumulação. Então, trabalhar o simulador para você projetar, né, qual seria o seu recurso que você vai ter no futuro, mas não é só isso. Acho que a gente tem que trazer para essa despertar na pessoa quais são as necessidades de uma pessoa na data da sua aposentadoria. Então, dando parâmetros básicos. Olha, você quer um plano de saúde, eu vou te dizer aqui, um intermediário você vai precisar de tanto. Tá bom, se você quiser um maior ou um menor, você vai ajustando ali, mas dá pelo menos um parâmetro. Qual é o custo de vida de um aposentado? Quanto se gasta mais ou menos com saúde, com medicamento, com moradia, com as contas básicas? Porque a vida é diferente, né? Então, quando eu consigo trazer esse parâmetro futuro e associar isso com uma projeção, você traz muito mais lucidez e ajuda ele a tomar a decisão de qual é o melhor, o quanto ele precisa hoje poupar para ter uma vida de acordo com a necessidade e o desejo dele, mas parâmetros mínimos a gente precisa ajudar ele a pensar nisso. Mas olha só, vou voltar ao Confissões de Smith. Ele tinha tudo. No primeiro dia depois da aposentadoria, ele não sabia o que fazer. E esse filme, ele mostra o drama que é isso, assim, o peso que é. Ele acorda e ele não sabe o que fazer. E eles conseguem transmitir isso muito bem, porque tanto que ele volta lá para a empresa e pergunta: vocês estão precisando da minha ajuda? Alguma coisa. E a frustração quando ninguém precisa mais dele, e o cara que né? substituiu ele falou assim: não, querido, ótimo e tal, mas... E vai levando ele para fora, porque se deixar ele fica lá. Eu entendi o seu ponto agora. Você estava perguntando se a gente atua nessa outra parte, a parte psicológica, né? Da pessoa se preparar para a aposentadoria, né? Se preparar para o que ele vai fazer depois daquela empresa. Que não seja nada, mas que ele saiba que ele não vai fazer nada depois que passar aquilo. Qual é o nada que ele vai fazer, entende? Sim, porque porque eu acho que tem alguns... Essa discussão, acho que tem que ver. Uma vez, eu estava conversando com
presidente de uma seguradora também, e ele falando que a maior parte dos resgates que eles tinham não era para conversão em benefício, era executivos ali nos seus 50 anos que queriam investir no próprio negócio, queriam fazer um negócio. Aí eu falei para ele, pô, por que vocês não botam então um cursinho aqui para fazer business plan, para fazer, sabe, entender como é que é, porque senão o cara pega o dinheiro, e ele falou que eles resgatavam o dinheiro todo, na época, quando eu entrevistei, para investir no próprio negócio, o que é um erro. O que é um erro. Então, quer dizer, ele poderia usar aquilo como um colchão de segurança para ele se aventurar em outros negócios, investir, fazer a sua própria empresa e tal, mas um outro caminho. Então, sabe, ter sei lá, um curso, um treinamento, sei lá o que, não sei. Pode ser, mas acho que o ciclo de vida normal, né, quando a gente fala financeiramente em ciclo de vida, quanto mais velho você fica, maior é a necessidade de você ter a preservação do capital e não ganhar mais dinheiro, né? Então, mais conservador você deve ficar, né? Então, você investir num novo negócio, por exemplo, depois da aposentadoria, é um risco alto, só se você tiver realmente uma sobra de caixa aí bastante interessante. Walter, mas é o seguinte, você pode investir, desde que você não use o dinheiro da aposentadoria. Desde que você não use o dinheiro da aposentadoria, você tem um recurso extra. O dinheiro da aposentadoria é a tua segurança. Tem umas pesquisas também que eu já vi do efeito loteria. O cara guarda dinheiro a vida inteira, aí resgata tudo de uma vez e se sente rico. Aí acabou. 2 anos depois já não tem mais nada. Vai gastar tudo, exatamente. Muda outra coisa. Não é para realizar o sonho de alguém, né? Às vezes não é dele, ele está realizando o sonho de outro. Porque tem gente hoje que sustenta o neto e o bisneto. Então acaba, enfim, essa coisa da vida longa, ela traz desafios que não são pequenos. E sabe que eu lembro de uma Ela vez... lembrou de alguém. Não, lembrei de uma... Eu fui dar uma palestra uma vez lá na Viveste, uma mudança que a gente estava fazendo em seguro de vida, e aí ia ter um aumento por conta de uma característica do produto, aí a gente falou, poxa, quem vai ser beneficiado pelo seguro são os familiares. Então, pede para a turma lá, cada um colaborar um pouquinho, né, para ajudar a pagar o seu seguro. Aí um falou assim, não, você não está entendendo a realidade atual, eu estou pagando as contas deles, porque o desemprego acontece na família e o aposentado não fica desempregado, né? O aposentado tem uma renda ali garantida todos os meses, então uma hora tem um com problema, outra a gente que paga escola de neto, a gente que ajuda o filho que está desempregado. Então é uma situação curiosa que a gente tem esse lado, você pensa que chegou na aposentadoria, agora a aposentadoria é minha, mas tem um contexto familiar também que influencia demais nesse momento. Mas até para isso eu acho que a pessoa tem que... É difícil, né? Porque como é que você vai dizer, vai ensinar a pessoa a lidar com o filho, essas coisas. Mas acho que tem que pelo menos ter a consciência ali de que, olha, isso aqui... Uma vez um ouvinte também me mandou coisa feliz da vida porque estava ganhando dinheiro com ações. Ah, que legal. Mercado em alta, né? O Walter conhece isso, o Walter conhece o mercado de ações como poucos nesse país. E ele falou assim, mercado em alta, ganha dinheiro, todo mundo se sente wise. Aí ele falou, eu falei, que legal, né? Não, porque olha, ele me falou isso sem sentir vergonha, sem achar que estava fazendo alguma coisa de errado, nem nada. Ele falou assim, porque eu pego o dinheiro da minha avó, da poupança, invisto na bolsa. E com o ganho, bolsa em alta ele ganha, lógico. E com o ganho, eu devolvo para ela com um lucro maior do que a poupança, ainda compro um presente para ela. Eu falei, não faz isso. Não faz isso. Primeiro que você não pode fazer isso, isso é um abuso financeiro, não pode. Segundo que você vai deixar sua avó em maus lençóis, vai virar um problema isso para ela. E o cara, esse é o ponto, ele me contou isso, ele não achou que estivesse fazendo uma coisa de errado, entendeu? Então chamar a atenção da família para essas coisas, eu acho que é importante também, né? Enfim, é bem difícil. São muitos desafios, né? Assim, atuar na parte financeira já é algo que ajuda, acho que ajuda bastante, e é a nossa função, né? Essa parte mais psicológica e familiar já é um pouco mais difícil para a gente entrar, mas enfim, tem que é relevante. Olha,
A gente vai colocar aqui no final do programa uma lista de filmes, livros, músicas que vale a pena. A literatura, a arte é um jeito legal de despertar a gente para esses temas da vida, né? E assim, são tão comuns, eu acho que assim, são temas tão comuns a todos nós e tão caros a todos nós, que os artistas em várias épocas tocam nesse assunto, seja no teatro, na literatura, na música. Esses assuntos que nós falamos aqui são abordados, né? Tem uma série que trata um pouco do tema da solidão também, né, nesse momento, né, com a Jane Fonda. Ah, é verdade. Como é o nome? É o Tá Robert Redford. É que eles são viúvos, moram em casas separadas, as famílias já têm o seu contexto. E aí eles fazem uma combinação que eles só vão dormir juntos, mas para fazer companhia, para conversar, e ficam ali horas, aí vai desenrolando, né? Aí eles conseguem se descobrir naquela relação. Então, as necessidades elas continuam, né? Depois, nesse momento onde você já atingiu uma determinada idade, né? A Isabel Allende casou, ela se separou do segundo marido aos, 70 e poucos anos. E aí ela fala, não quero mais, não dá, não. Você vai as amigas, nossa, vai se separar depois de tantos anos de casado, não sei o que e tal. Ela fala, não tal. Aí casou de novo, arrumou um namorado, casou de novo. A entrevista que eu li dela assim, é espetacular. Fala, melhor casamento que eu tive, porque a gente não perde tempo com bobeira, porque aos 80 anos você não vai discutir por bobagem, né? Já não dá mais tempo. Não, nós temos que discutir com bobagem. De curtir, né? Não se desgastar. Eu achei barato. Feliz tem que ter razão nessa fase, né? Tem uma outra série também na Netflix que trata também sobre esses temas que a gente está falando, que é Nada, é o nome da série. E também é muito boa, ainda não vi, mas também é muito boa, me indicaram. Essa série não é no Star Plus? É Star Plus, exatamente. Eu assisti. E aí, é boa mesmo? Ainda não vi. É uma série argentina. O nome em português são fantásticos. São fantásticos. As séries argentinas são sensacionais. Filmes também, né? Eles são muito bons. E essa série em espanhol é Nada, é o original, o nome original, e em português parece que é o Faz Nada. É um cara que é um crítico gastronômico, já está com 80 e poucos anos e tal, e ele está falido, né? É um cara super assim, cheio de idiosincrasias, cheio de manias e tal, e ele está falido, então ele começa, para ele sobreviver, ele vai vendendo os quadros dele, porque não se preparou para a velhice, né? Então vai vendendo quadros, vendendo as coisas dele assim. E tem um amigo dele que mora em Nova York, que é ninguém mais, ninguém menos que Robert De Niro. O De Niro com 80 anos faz o papel de um amigo dele que é um escritor famoso e tal. E ele escreve um livro depois de anos, o editor esperando um livro de gastronomia dele, de crítica gastronômica, ele acaba escrevendo o livro e convida esse amigo de Nova York para fazer a noite de autógrafos e tal, se apresentar. Ele vai lá e é interessante a história do cara, né? E que ele tem uma empregada que viveu a vida inteira com ele, né? Ali ajudando, fazendo tudo para ele, não sei o quê. E ele sempre tratando assim com uma distância muito grande, né? Aí no fim a empregada morre. Eu tô dando um monte de spoiler. Acho que você acabou, já assistimos então a empregada morre, daí ele fica perdido, completamente perdido, que ele não tinha ninguém, ele é um cara sozinho, né? Completamente sozinho, só tinha aquela empregada. Aí aparece uma moça, uma nova empregada, que ele não quer, ele quer ficar sozinho, não sei o que lá, ranzinza, mas a moça precisa trabalhar, é uma imigrante, né? Do Paraguai, pobre e tal, e precisa do Paraguai. Bom, enfim, ele se afeiçoa dessa moça, assim, porque ela era alguém que ele precisava ter de companhia para sobreviver, né, para viver ali do dia a dia e tal. E quando ela precisa ir embora por um problema de família, ele fica completamente perdido, ele vai atrás para se despedir, para não sei o quê. E é muito interessante que o De Niro, o amigo dele, vai fazer uma palestra no dia lá da assinatura, quando lança o livro, né? E ele fala que ele reviveu, né, com essa pessoa que apareceu na vida dele por acaso, né? E que trouxe para ele novamente o afeto e tal. Mas o interessante disso tudo é mostrar o quanto você precisa da amizade das pessoas, do contato, do afeto, quando você tem
você sempre precisa, mas quando você vai ficando mais velho, isso é mais necessário ainda. E a solidão, como você falou, né, que me lembrou quando você falou da solidão, realmente é um problema também na velhice. É outro problema que você tem, com o qual você tem que viver e que pode realmente te afetar muito. Olha, eu conversando com o Eduardo Gianetti, e ele falou algo assim nessa linha, ele falou assim, um dos maiores patrimônios que você pode ter para o seu envelhecimento é o patrimônio cultural. Você saber aproveitar uma boa música, ler um bom livro, isso é uma grande companhia. Um livro é uma grande companhia. Você poder tocar um instrumento musical. Exatamente. Você sabe que a música é uma das... Estamos falando com músico aqui. Agora é uma das poucas coisas que você mexe com os dois lados do seu cérebro, sabia? O lado racional e o lado emocional. Por isso, você tocar um instrumento musical é um dos melhores remédios para você adiar o Alzheimer, adiar né, a perda de memória, etc. Porque a música ela ativa os dois lados do seu cérebro. Então, para quem vai se aposentar, vai aprender um instrumento, vai aprender a tocar um instrumento. É uma boa coisa. E aprender a aproveitar assim, uma bela música, um belo livro, uma boa peça de teatro. Você saber aproveitar isso, isso é uma companhia de sem fato. Dúvida, né? sem dúvida. E se você não tem a cultura, né? Se você não aprendeu ao longo da vida a apreciar, você não consegue aproveitar. Exatamente o que ele fala e eu concordo com ele. Antes da gente encerrar, você falou da série argentina, eu lembrei de um filme espetacular, todo mundo tem que ver. Pior que eu acho que esse filme só está no YouTube e só está em espanhol. Que é Conversando com Mamãe, ou Conversas com Mamá, uma coisa assim. Vocês viram esse filme? Não. Vejam. Eu acho que eu vi. Espetáculo. Os argentinos realmente eles conseguem fazer. Então, ele pega uma família de classe média numa das trocentas crises argentinas. Então, um momento de crise de Argentina. Família de classe média, o cara perde o emprego, o pai perde o emprego, a mãe, enfim, a renda cai muito. Aí a mulher chega para o marido e fala assim, olha, vamos vender a casa da sua mãe. Porque a mãe dele mora numa casa que é dele. E aí ela fala, vamos vender a casa da sua mãe, traz sua mãe para morar aqui e tal. Aí ele vai lá para dar notícia para a mãe, para contar. Aí lá, o diálogo dele com a mãe, que a mãe não sai de jeito nenhum naquela casa. E aí ele acaba descobrindo que a mãe, inclusive, tem um namorado que está morando lá de vez em quando. Olha, mas é assim, de uma firmeza. E é difícil, né? Porque uma mãe brasileira, o que ela faz? Vende, vai morar. E aí vai entrar numa depressão. O Alexandre Kalash, uma vez ele me contou que o maior índice de depressão de mulheres depois de aposentada, viúvas ou separadas, é quando elas vão morar com os filhos. Porque, cara, é difícil, né? Mas, enfim, você perde a sua autonomia, você perde as coisas. E esse filme assim, mostra assim, a determinação delas de falar assim, não, ninguém vende aqui, eu não vou morar em lugar nenhum, eu vou continuar morando na minha casa. É muito bom o filme, muito hilário. Bem, meninas, por hoje é só, né? Agora é legal o seguinte, você que acompanhou aqui essa conversa, a gente vai botar a lista aqui de todos os livros, filmes, enfim, que é um momento bom para você pensar no assunto, refletir e aproveitar que essa é a última semana, se você quiser ganhar o benefício fiscal nas suas aplicações na Previdência. Então você aproveita aí essa última semana. Aqui no canal tem várias matérias de como você fazer isso. Qualquer coisa é só procurar vocês, né? É isso aí, gente. Até a próxima.